É isso, estamos gravando, hoje é dia 3/9/2025, estamos na letra A do capítulo 10, que é a segunda parte de psicossomática. Então é isso, eu vou começar aqui a leitura, paramos aqui, onde está em azul, vou inclusive tirar do azul, porque senão depois eu me confundo com o lugar que parei. Com o tempo a gente vai ficando tentando ficar mais organizado, né, Gilberto? Para não se perder. Ó, coloquei para carregar já, tá na tomada. E é isso. Então, a gente está falando aqui basicamente de um tema muito interessante, que é para falar de psicossomática, o Alfredo está trabalhando com a noção de pulsão, tá? Então, aqui, há uma superposição de duas faltas. A falta que no sujeito está determinada pela alienação significante, né, basicamente, que é trabalhado no seminário 11, que é o seminário de referência desse capítulo, a letalidade do significante, né, no sentido de que o significante mata a coisa, e a falta no real, como consequência da reprodução sexuada, da morte biológica, né, que o Gilberto estava comentando aqui antes de gravar, a respeito dessa consequência de que a reprodução sexuada implica a morte biológica. Então, aqui, agora a chave para a argumentação de Lacan. E aqui a gente tem, então, duas citações, uma citação, né, que está em a tradução da versão em espanhol e a tradução da Zaha, né, para o português. A gente vai ver mais adiante que, não sei se a gente vai chegar lá, mas eu tenho 4 páginas aqui para a gente trabalhar hoje, que, que na versão da Zaha ela modificou a estrutura do parágrafo, né, que na espanhol está inteira, um parágrafo inteiro, assim, e na Zahara está na metade no um, começando metade do outro. Né? Que eu acho, às vezes, um pouco, assim, opinião pessoal, eu acho um pouco problemático, né? Eu gosto muito, por exemplo, das traduções, por exemplo, a tradução atualmente não sei se vocês tiveram contato, eu adquiri, a tradução do Capital da UBU, ela vem com os parágrafos numerados. Isso é muito bom para a localização do estudo. Ajuda muito, né? Para não precisar ficar o tempo todo no Ctrl+F. A gente acha, mas dá um trabalhão, tem hora, porque qual que foi a palavra que traduziu, a gente não sabe, né? Enfim. Então, aqui, a busca que o sujeito faz, não de complemento sexual, mas dessa parte de si mesmo, para sempre perdida, que se constitui pelo fato de que não é senão um ser vivente sexuado que já não é imortal. Aqui das a procura pelo sujeito, não do complemento sexual, mas da parte para sempre perdida dele mesmo, que é constituída pelo fato de ele mesmo ser apenas um vivo sexuado e não mais um imortal. Tá, assim, só um comentário, eu acho que essa ficou muito melhor do que o né? Tem hora que eu acho que às vezes as traduções das áreas são meio confusas, né? Vamos lá. O que Lacan afirma é que o macho não busca a fêmea, nem vice-versa. O que cada sujeito busca e o faz no outro, mediante o cenário de Édipo, é a parte perdida de si mesmo, que é a parte imortal, ou seja, a vida mesma, o plasma germinal de Freud. Tal parte perdida será o que, a partir da lógica que Lacan desenvolve no seminário 11, se concebe como libido. Então, repare que aqui o Alfredo está fazendo uma articulação, né, dizendo, olha, o que é libido no seminário 11 para Lacan, né, desenvolvido no contexto de seminário 11 para Lacan, é essa parte perdida, perdida desde sempre, né, que o sujeito, aqui está falando sujeito, mas né, não vamos ter, assim, muito rigor com o conceito, né, com o termo, mas que busca na relação com o outro. Né?
E aqui, mais uma citação, também do seminário 11. O ser vivente seja induzido à sua realização sexual pelo engodo, faz com que a pulsão parcial, seja intrinsecamente pulsão de morte e represente por si mesma a porção que corresponde à morte no ser vivente sexual. É a mesma citação, só que da Zahar. Que seja pelo logro que o vivo sexuado seja induzido à sua realização sexual, é que repare que em espanhol usa muito o vivente, em português está vivo. A pulsão parcial é fundamentalmente pulsão de morte e representa em si mesma a parte da morte no vivo sexuado. Então, nessa citação aqui, o Lacan está colocando no mesmo lugar, né? Primeiro nessa relação com a realização sexual, né? Em segundo, pulsão parcial, ele está dizendo, olha, isso aqui é pulsão de morte, né? E relaciona com a questão, né? A parte da morte no vivo sexual. Então, para desenvolver, né, o conceito de pulsão, está trabalhando com a ideia da libido, né? E vamos lá. A lógica presente nessa citação é difícil e relativamente fechada, mas extremamente interessante. Ela será apresentada por meio do seguinte desvio. Para todo aquele que sustente as noções da psicanálise, a noção de instinto não será aplicável ao sujeito humano falante. Então, ele está delimitando aqui, né? Psicanálise, né? Noções de psicanálise, então a gente não vai trabalhar com o instinto na sua articulação com o sujeito humano falante, com falacia, né? Mas, então, surge uma pergunta. Por que se tem vontade de manter relações sexuais? Essa vontade, sem a função do instinto, merece uma explicação. Porque dentro do senso comum, isso é muito típico, muito característico, né? Uma vez, assim, eu já escutei várias vezes a justificativa da diferença da traição, né? Por que que talvez, né, os homens, né? Porque, assim, numericamente, é colocado que os homens traem mais que as mulheres, né? Em pesquisa. E aí muitas pessoas justificam isso dizendo, porque o homem tem mais testosterona, porque é instinto do homem, isso, né? Então vamos lá. Por que se tem vontade de manter relações sexuais? Essa vontade, sem a função do instinto, merece uma explicação. Disse que não existe instinto, mas, na falta de um argumento melhor, supõe-se que exista. Por que alguém tem vontade de manter relações sexuais? Porque, se responde, por exemplo, não faz sexo há muito tempo. Se alguém tem vontade e tenta explicá-lo com por que não faz sexo há muito tempo, é porque se sustenta a teoria do instinto sexual para o ser humano falante. Ou seja, os seres humanos, por um mistério da sua carne, são impelidos a querer manter relações sexuais com uma certa periodicidade, mas frequentemente em alguns, mais frequente em alguns do que em outros. Como se afirma na teoria, como se afirma na teoria, a noção de pulsão acredita-se na pulsão, visto que é assim que se explica a vida sexual adulta. Mas é como consequência da manutenção da lógica do instinto que a libido é entendida como energia psíquica da função sexual. A partir de Lacan, se supõe que gozo é o novo nome que, na teoria, tem a libido, que é a mesma energia psíquica de sempre, ou seja, a força do instinto ou a vontade de ter relações sexuais
e pode ser deslocado e fixado em outros campos. Então, aqui ele está trazendo a problemática dos termos, né, que na psicanálise também há confusão, né, enorme, assim, de que é libido, né? Tanto é que no senso comum a gente escuta a palavra libido, né, como perdi libido, estou com a libido baixa, né, que basicamente está falando sobre vontade de transar, às vezes, né? E como que a coisa fica misturada, porque assim, estou com a libido baixa, deve ser porque minha testosterona não está legal, minha libido está baixa, deve ser porque estou tomando alguma medicação psiquiátrica, né? E aí, então, a gente vai vendo que isso é colocado muito, né? Então, vamos entender que, primeiro que ele está trazendo uma condição, né? A condição de que não vai ser aplicado dessa maneira. Eu já até perdi onde é que está, mas enfim, e aqui vamos. Lacan possui uma teoria sobre o gozo, né? Eu acho que isso só um adendo também é que dentro de uma certa em algumas psicanálises que tentem fazer uma continuidade sem rigor e um pouco a crítica, inclusive se carrega de um campo a outro, da freudiana para lacaniana, erros conceituais também, tá? Porque eu acho que nem Freud é tão ingênuo assim, tá? Para misturar isso, né? Então, Lacan possui uma teoria sobre o gozo, que convém apresentar aqui, já que para ele não se trata de energia, nem de vontade de ter relações sexuais, muito menos de necessidade delas. Então, tá, gozo não é energia, gozo não é essa energia relacionada com o instinto, com a libido sexual, não, 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 gozo nesse contexto, né, não tem mais ou menos, né, ou seja, não tem gradação, né? Então, se não tem gradação, ela já não funciona muito para dizer que alguém está com mais ou menos libido, né? Então, não é a mesma coisa. Então, para Lacan, o gozo não é o novo nome da energia psíquica. O gozo, noção inexistente como tal em Freud, é concebida por Lacan como o defeito do esvaziamento do ser operado pelo significante. Então, aqui lá vem o Alfredo novamente fazer, né, a delimitação aqui. Então, né, o que, que ele está falando? Olha, né, a partir do seminário 11, o que, que é gozo? Né, que ele está dizendo assim, é uma noção, não é a mesma noção, não dá para fazer o paralelo, tá, com o que tem, o que tinha antes, né? Então, o Alfredo está trazendo algo como uma certa novidade, está falando de outra coisa aqui. E essa outra coisa é o defeito do esvaziamento do ser operado pelo significante. Tá? Mas essa frase por si só não explica tanta coisa, né? Então vamos lá. O gozo para o sujeito da lei, e aqui de novo, da lei, né? E quando a gente está falando de lei, lendo isso a partir, né, do texto do livro, a gente lembra que tem um campo, né, que é operado pela lei, e outro que não. Então, é o intervalo. É ali onde se vocifera, ou seja, onde a voz manifesta que o ser natural está esvaziado por completo pelo significante. Também no nível do vazio do ser, a lei do não todo não deixa de operar. Então, aqui ele está trazendo algumas noções importantes, porque, repare, né, isso aqui é um pedaço do Craft Desejo, né? A gente vai ter, né, a voz, tá? Algo resta do ser dado natural, como o manifesta, por exemplo, a presença da voz no ato de fala. Por esse motivo, no gráfico do desejo, o gozo, aqui,
se inscreve do lado do significante de uma falta no outro, que é esse aqui, tá? Então, é, vocês lembram mais ou menos o gráfico do desejo? Ele tem dois andares, né? E ele está falando do segundo andar aqui. Deixa eu. Ó, vou pegar até a capinha do Alfredo aqui, que é da tua. Abriu. Cadê? Abrir imagem de uma nova guia. Não, não quero. Só quero ver. Não, não foi. É, vamos lá. Eita, não foi. Antigamente o Google Imagem era mais fácil de manipular aqui, manejar. Aí, ó. Cadê? Olha aqui. Então, a gente está aqui nesse segundo andar, né? Tá? E aqui, né? Jaçães, né? Gozo, tá do lado do significante da falta no outro. Aqui, então, de volta. Olha lá. Exatamente aqui, ó. Tá vendo aqui? Né? Aqui embaixo, ó, a subida, né? Porque a gente tem o significante da falta, né? Na subida, no giro, né? Subindo, né? Passando pelo significante da falta no outro e chegando aqui na forma do fantasma. Aqui. Ela faz esse movimento aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá fazendo esse aqui. Para vocês localizarem. Onde é que tá? Tá, achei. Então, por esse motivo, no gráfico do desejo, o gozo se inscreve do lado do significante de uma falta no outro, em relação ao fato de que, do lado da pulsão, inscreve-se a castração. Só lembrando que o Alfredo, antes desse livro, ele tinha trabalhado já o gráfico do desejo, né, que é um outro curso que ele deu e que virou livro, que foi traduzido aqui no Brasil primeiro, pela Toro, e foi o trabalho da Alba. Né? O par gozo-castração, gozo-castração, por sua vez, se articula com o par de termos sobreposto na cadeia inferior do gráfico, que é significante voz. Significante voz, não. Gozo, castração, significante voz, né? Os dois andares do gráfico. Que ainda aqui ainda a gente não sobe para pergunta, né? O desenho, lembrando que é o desejo, né? O D maiúsculo aqui, nesse contexto, ele é colocado como demanda, mediante a mesma lógica. Então, o gozo leva a marca da lei ao estar interditado. Aqui, temos uma notinha aqui, eu, é uma nota minha, nota do tradutor. Na versão original está interdicto, na versão em espanhol, né? Se relaciona homofonicamente com a palavra que segue, porque tem uma questão, né, que o Alfredo vai brincar aqui também, né, vai fazer um jogo entre as palavras que daí em português a gente tem que explicar, né? Então, aqui em espanhol está escrito né, interdicto, e depois ele segue trabalhando com entredictio em espanhol. É, outra possibilidade seria em português entredito e interdito. Tá? Então, aqui tem os desafios da tradução, né? Porque como ele vai brincar com a homofonia, né? Que já É só vem do para francês, né? Que já vem do já vem. francês. Essa Exato. brincadeira aí do interdit, né? Ou entredito, né? Uhum, É, é muito boa e já está lá no francês. uhum, É que o interditado, né? Perde, né? Quando você fala uhum. interditado. Isso, exato.
E aqui, ó, por exemplo, porque aqui segue, né? E aí é ainda onde eu posso mexer se eu quiser, né? Então, como tal, é indizível, então está explicando, né? O gozo leva a marca da lei ao ser interditado, né? Então, o gozo, lembra que ele está falando do sujeito da lei, né? Então, a gente está falando do campo do intervalo, né? Quando opera a lei, o nome do pai, etc. Como tal, é indizível e se encontrará mais além de tudo o que se diga. Sua condição de permanecer em entredito, e aqui eu teria outras opções, né? Entredito, interdito, aqui eu não parei ainda para pensar, eu só deixei, eu fiz a nota para me lembrar de que eu tenho que pensar melhor sobre isso, né? Então, peraí, ali em cima, o gozo leva a marca da lei ao estar interditado, não poderia ser interdito? Eu estou perguntando se existe em português É, se você pode usar interdito como algo que está interditado. Algo está interdito. Existe isso ou eu estou fazendo uma confusão? Fala, vamos lá, Gilberto. fala, Gilberto. Bom, por estarmos tratando de Lacan, eu acho que, inclusive, pode o tradutor inventar o interdicto, trazer para o português com uma nota e criar uma palavra. Afinal de contas, o Lacan não fica fazendo isso o tempo inteiro também? Uhum. Então, aqui que é o trabalhinho que a gente vai ter depois, né? Porque daí depois a sua condição de permanecer entredito, e aqui eu deixei entredito porque em espanhol está entredictio, né? É a que faz circunscrever-se a zona erógena como linha fechada, né? E aqui tem esse joguinho, né, do entredito, interdito, porque também, repare que o interditado dá para brincar até com intervalo, interdito, que a própria condição de intervalo coloca a condição de castrado, né? Que é a operação da falta. Dá para fazer dá para brincar demais com isso aqui, na verdade, até mais que, né? A gente às vezes precisa. Então, só que precisamos justificar esse uso, né? Mas Gabi, assim, eu até acho que um dia eu dei uma pesquisada, né? Se interdito aqui funcionaria, enfim, eu deixei de forma um pouco mais fácil, assim, a leitura de agora, para depois a gente ver o que faz com isso. Uma solução poderia ser inter, hífen, dito. E aí a gente Uhum, fica bem claro o entre e o interditado. uhum. E uma nota, né? Vou colocar aqui. Opa, depois eu vou voltar aqui. Eu vou. Enfim, tá. Então vamos lá. Então, o gozo leva a marca da lei ao estar interditado, interdito, né? Ou entredito, né? Como tal, é indizível e se encontrará mais além de tudo o que se diga. Então, assim, são questões muito interessantes que está trazendo aqui a respeito do gozo, né? Primeiro fazendo, reparem, né, o trabalho de fazer essa separação, essa distinção, primeiro com o senso comum, com a noção da libido, de instinto, passando para falar, olha, em Freud isso não está, né? Então aqui a gente tem um avanço, e quais são as características disso, né? Então, ele não é algo que é mais ou menos, não é energia, não é indizível também, né? E ao mesmo tempo é a própria condição, e também está falando de um certo resto, né? Do efeito, né? Da linguagem. Então, sua condição de permanecer em entredito, né?
E aqui o entredito também, o interdito também funciona, né? Porque está no intervalo do dito, né? Entre os ditos. É o que faz circunscrever-se a zona erógena como linha fechada. Daí volta a questão da zona erógena, né? Como as bordas, né? Como o vazio, o buraco. Em tudo que se diga, enquanto significante e significado, haverá esvaziamento de gozo, mas algo dele resta, ao menos no uso do corpo, necessário para falar e ouvir. O vazio do gozo é, consequentemente, não todo. O gozo, né, do goza, do vocifera, voz, e se ouve, né, aqui está em francês, ouço, né, sentido, mais além do que é da materialidade do significante e como resto inevitável da nadificação, efeito da articulação significante. Então aqui, repare como que esse conceito de gozo é extremamente complexo e ele foge a uma certa leitura intuitiva nossa para tentar, que a gente sempre vai tentar colocar ele como energia, né? Como o gozo, como aquilo que é, às vezes, associado, que eu escuto muito, naquela dupla da satisfação e insatisfação inconsciente, consciente, né? O sujeito goza, né? Assim, ele goza. Ah, então quer dizer que é uma satisfação inconsciente. A gente escuta muito isso. Ah, isso aí o cara lá está gozando com isso, né? Então, tem assim, esse termo ele é carregado de preconceitos, né? Que causam muita dificuldade para a gente operar com ele, né? Inclusive trabalhar conceitualmente com ele. Mesmo porque tem um outro texto da Flávia, no livro A Revolução Negada, que ela vai, né, trabalhar com Lacan também com o conceito de ousia, né? E que, de novo, é um conceito, assim, difícil, né, para a gente operar intuitivamente, né? Então, ele abre, de novo, eu acho que é nisso que, às vezes, né, por exemplo, lá no grupo da Gabi, que às vezes a gente tem dificuldade, né? Que é essa ideia, assim, né, de ele está operando contra a lógica aqui. É quase a aplicação já de todo um conceito que ele foi estabelecendo, né, 20 seminários antes, né, e aqui ele já chega com a coisa meio, olha, tipo assim, não é possível que vocês já não estão conseguindo trabalhar com essa lógica, né, eu já vou trabalhar com ela direto, vou jogar para vocês, e vocês vão ter que entender, né, mas que foi trabalhado, desenvolvido seminários e seminários a fio, anos a anos, né. Então, de novo, mais esse ponto, né? Onde é que eu perdi aqui? Ah, tá. Acho que eu li até aqui, né? Isso, até aqui. Então, ao cair mais aquém, e tem mais uma notinha. Essa, não, isso aqui, que é essa nota 78. Essa aqui, que tá 78. Ah, acho que ela não veio para cá. É a minha nota, tá? Não sei por que foi 7 e 8. Tinha que ser 8. Não, porque tem 7 também. Dá uma olhada na 7. Ah, verdade, eu pus a 7 e a 8. Tem que ter uma vírgula, né? Funciona se eu pôr vírgula? Não, não funciona. Mas se eu pôr uma vírgula e colocar para cima, também não funciona. Colocar a nota 8 dentro da 7, só que em parêntese. Nota 8, será que vai? Também não vai, ó. Não, Assim. eu digo lá embaixo mesmo, no Lá texto, embaixo? porque tem a nota falando do mais além, só que aí vem a observação do tradutor. Então, Isso. o desejo será o mais além, ineliminável da operação significante. Aí você abre parênteses e põe nota do tradutor, 2 pontos. O autor trabalhou, aí você fica tudo junto. Ah, você fala aqui, né? Tirar a nota 8 e colocar ela direto aqui, né? Entre parênteses, como nota do tradutor, dentro da nota 7. Eu tenho inclusive achar a página, que eu fiquei de olhar, mas não achei.
Para te colocar a vírgula na parte superior, tu vai ali em fonte, tu clica lá na vírgula, onde tu vai pôr a vírgula, vai em fonte, e vai ter um X com um númerozinho na parte superior, aí tu clica ali e ele vai para cima. Ou então, Também, Ctrl Shift mais também ao sobrescrever. então, eu acabei de tentar fazer isso, né? Eu usei deixa eu testar de novo, ó. Eu ponho a vírgula, coloco aqui, ó, Ctrl. Ah, foi. Agora foi. Ah, tá. É que a gente tinha feito direito. Engraçado, quando a gente vai ficando mais velho, daqui a pouco a gente vai começando a ter orgulho das vezes que a gente não consegue fazer essas coisas. Eu já pensei, puxa, preciso anotar essa dica. Né? Deixa eu voltar aqui na nota, que eu esqueci da nota. Então, o desejo será um mais além ineliminável da operação significante. E o Alfredo ele trabalhou no seu livro Gráfico do Desejo com o conceito do mais além, né? Só para para quem não tiver lido, quando ele trabalha com a tríade, necessidade, demanda e desejo, ele vai fazer tipo uma forma esquemática do mais além e o aquém, tá? Para ver essa dimensão, né, da necessidade para a demanda está mais além da necessidade e o desejo está aquém da demanda, né, enquanto o resto. Então, não à toa que o Alfredo está trabalhando de novo mais ou menos com as mesmas palavras, porque é o que ele desenvolveu antes, tá? Então, ao cair mais aquém, parece que está com um espaço grande, não está não, da operatória significante, permanecerá, por essa razão estrutural, obscuro para o próprio sujeito que o padece. Que essa é a condição do próprio significante, né? A questão dessa... Ele é opaco, né? Ele é obscuro. A articulação significante introduz a falta em ser. O que dessa manobra resta do ser é o gozo. Gozo que se manifesta ao sujeito como um contínuo, na forma de uma banda de modos, de satisfação e insatisfação e de prazer e desprazer. Não sei se vocês se recordam que, né, é bastante conceitual, mas voltando para o gráfico, é, é interessante a gente lembrar que quando o Alfredo trabalha, foi no capítulo 9, será? Ou antes, eu não lembro exatamente, mas ele vai colocar ao lado o objeto A, a partir do objeto A, desejo e gozo, né? Então, assim, de um lado do gráfico está o desejo, né? E do outro lado está gozo, né? Então, é interessante entender que, sobre esse efeito, né? Esse efeito qual? Aqui, ó. O efeito do mais aquém, né? Que é da extração do objeto, né? Então, que diz da operatória significante, que é obscuro, o sujeito que padece. Então, a articulação significante introduz a falta a ser, né? Então, estamos falando de objeto A também, e que dessa manobra resta do ser é gozo, né? Mas também o resto é objeto A, né? Também é o desejo, né? Só que ele vai estar em lados diferentes, né? A respeito, por exemplo, da pergunta, quando se faz a pergunta, né? Que foi, né? O que que o outro quer de mim, né? Enfim, eu acho que ele está, de alguma forma, aqui, né, como ele trabalhou no gráfico do desejo muito com isso, ele traz, assim, ele retoma, mas ele não desenvolve tanto, tá? Então, esse resto deve distinguir-se
de qualquer manifestação dolorosa ou prazerosa. Então, aqui, ó, nada tem a ver com aquela dupla, né, de prazer e desprazer, consciente e inconsciente. Aquilo que o pessoal tanto insiste em colocar no mesmo lugar, né, como se o gozo fosse isso, do corpo biológico, sem afetação significante, né? Então, né, a gente, primeiro, ele está desenvolvendo algo aqui sobre a questão da psicossomática. Primeiro, que é necessário uma cena, a outra cena, né, ou pelo menos duas cenas. O que decorre do outro vem de A, né, então, assim, a estrutura é isso. E o segundo ponto é que é da ordem significante, né, enquanto efeito, mas não tem a ver com isso. Não porque não o exista, mas porque não é isso que se denomina gozo. Então, acho que esse que é um ponto bem importante, né, quando ele está falando assim, olha, é, não é que a gente possa fazer uma articulação entre uma doença e o psiquismo, né? Mas lembra quando ele trabalhou? Uma coisa precisa, para uma resposta psicossomática, né, para uma doença psicossomática, ela tem que ter, por exemplo, uma lesão, né? Ela precisa ter uma lesão, né, no corpo, psoríase, por exemplo. Ela precisa, além disso, né, é, ser a histórica, ela não consegue se articular com a história, né, é um outro ponto, né? E por isso que está colocado na condição de holófrose, né? Então é necessário algumas condições, não que não podemos, né, não haja influência de energia, no sentido de testosterona, por exemplo, né, no corpo. Claro que tem, né, óbvio que tem, mas não é disso que se trata, né, não é disso que a gente está falando de gozo, né, não é de instinto, não é de libido, não é disso. A gente está falando do campo do outro, a gente está falando do significante, do resto. Então, o gozo é um resto inassimilável ao significante, mas resto de sua operatória, que leva, então, a marca dela mesma. Então, é um resto inassimilável do significante. Tá? Mais adiante, se articulará ao gozo ao desejo. Porque essa é uma condição básica, né? Gozo, ele está diretamente vinculado ao desejo a partir da, da novidade lacaniana, né? Que é o objeto A, mediante a extração de objeto A. Causa do desejo e objeto da pulsão. E a função da zona erógena. Aqui apenas se enfatiza a relação essencial entre gozo, o intervalo, a linha fechada e a lei do não todo. Então, estamos falando do campo do intervalo. Né? Gozo nessa relação. Mesmo porque também, né, lembrando que ele está trazendo aqui, ó, mais um ponto fundamental aqui, é extração de objeto A. É disso que a gente está falando. Né? Então, para Lacan, o ser vivente entra na dialética das relações sexuais e da reprodução sexuada pela via do engano e mediante a função de um engodo. Qual é o engano? É que, acreditando estar buscando algo, ele vai atrás de outra coisa. E o que se busca? O complemento da sua parte perdida de si mesmo, mas busca-a no outro. Assim, na busca da parte para sempre perdida de si mesmo, ou seja, uma busca infrutífera, já que ela está perdida de sempre, reitera-se mesmo que se fracasse, mas insiste-se nessa via através do engano. E é assim que se sustenta a atividade sexual do ser humano. É através do engano, pois o que se busca através da pulsão, tá? Lembrando aqui que ele falou o que é objeto da pulsão, gozo, né? Busca-se através da pulsão
para ser mais preciso, é uma parte perdida de si mesmo e não o encontra com o outro sexo, embora seja a forma que se busca. Tá? E daí, quando fala do outro sexo, né, busca nessa ideia de que da relação sexual, da completude do outro, daquilo que completa. Né? E aí que é interessante, né, Gabi? Porque a Gabi está trabalhando no seminário 20 e a gente está trazendo um ponto aqui que o Alfredo desenvolve a partir do seminário 11, praticamente 9 seminários antes, né, que a gente está falando, ele já está desenvolvendo essa noção, que é muito fundamental, e trabalhar o conceito de gozo, que lá no seminário 20 da Gabi também vai ter desdobramentos do conceito de gozo. Né? Então, foram assim, vários anos trabalhando isso também. Vocês querem avançar um pouquinho mais? Como é que tá? Eu queria voltar um pouco lá, eu queria voltar lá naquele lugar aonde está efeito e defeito, sabe? Fiquei ali Ah, o onde engodo, você fala fala? e o defeito do corpo, né? Muito interessante, não é defeito do corpo, é defeito do significante, ou defeito que em espanhol está defecto. Deixa eu ver aqui, E, calma. Onde é que eu... deixa eu ver, Peraí, deixa eu encontrar... Um isso um pouco mais para cima ainda, eu pouco acho. mais? Mais Tá, antes do mais grafo. Isso antes. aí. Acho que é aí, tá É vendo? nesse aqui? Eu, Segunda linha. é, Aqui, ó, segunda defeito, né? linha. É muito bom o gozo não inexistente como tal em Freud, noção inexistente como tal em Freud é concebido por Lacan como o defeito do esvaziamento do ser. Eu achei defeito do esvaziamento do ser operado pelo significante, porque no primeiro momento eu falei como efeito, né, do esvaziamento do ser operado pelo significante. Então eu fiquei com esse defeito aí. Uhum. Isso, então, é porque é um defeito, porque seria, a ideia é que, né, é interessante isso mesmo, né, isso que você colocou, porque tem a ideia do esvaziamento do ser operado pelo significante, né, Uhum, e está isso, falando que tem um defeito nesse esvaziamento, tá? algo, Tem uma algo, condição, né? algo, é um resto, né? Exatamente, né, e não consegue, algo resta, né, que é a própria noção que ele está trabalhando há muito tempo já, né, como que no campo da linguagem não dá, sempre resta, né? E aí mais para frente ele vai desenvolver mais o conceito de real para tentar trabalhar com isso, né? Esse resto Uhum, que inclusive insiste, aqui já está falando que ele insiste, uhum. né? Ele insiste muito, né? Então está É falando muito, nesse texto. Aham. É muito bom isso aí, né? Até a continuação também, né? O gozo para o sujeito da lei é ali onde se vocifera, ou seja, onde a voz manifesta que o ser natural não está esvaziado por completo pelo significante. Então, o gozo está nesse limite do significante que atravessa o corpo, né? De alguma forma. Também no Uhum. vazio do ser, a lei do não todo não deixa de operar, né? Então, assim, manifesta que o ser natural não está esvaziado por completo pelo Uhum. significante. Sim, né? E aí eu E acho que aí que está essa noção do gozo, né? Da uhum, jouissance. isso, na articulação com o corpo, com essa questão, né? Isso. É Algo interessante. resta do ser dado natural, né? Como manifesta, por exemplo, a presença da voz no ato de fala. Uhum, uhum. Então, agora lembrando assim, se você. O gráfico do desejo não está aqui, não, está no consultório. É porque é bem interessante o que ele está trabalhando aqui. Se você pegarem na parte, eu não lembro exatamente a parte, mas eu acho que chama tríade de necessidade, demanda e desejo. Uhum. Ele não está falando de gozo, mas ele está falando de desejo, né? Que é, de alguma forma, isso exatamente. O desejo também é um efeito da extração do objeto. O Uhum. gozo também é, aqui nesse contexto, outro efeito, como objeto da pulsão, né? Isso.
Então é interessante isso que continua, né? Então, que é da necessidade à demanda, né? Que ele vai explicar, né? Por exemplo, a questão assim da criança querer o leite, de repente, não é só isso, mas algo continua nisso, né? E aí e o próprio desejo retoma isso que ficou de resto. Porque É bem parece que interessante. mas não é isso, fica o resto. E aí Uhum. vai para, né, acho que alguns encontros atrás até o Alexandre trouxe isso, e eu também até mostrei aquele desenhinho, né, do objeto A e com aquela flechinha em volta, né? Então, o gozo, a pulsão está relacionada a esse retorno a esse não era isso, né? Isso. Que é efeito da linguagem sobre, Uhum. por exemplo, o corpo, sobre. Que É isso, atravessa, isso, né? É o isso. efeito do campo da linguagem do outro, né? Como que o a Uhum, gente só. É dessa delimitação que a gente trabalha, né? uhum, uhum. Nesse efeito. E eu sempre lembro mas o Lacan também fala isso, acho que não me lembro a abertura de qual seminário que ele fala a relação entre falar e transar, né? E aí a Lenka Zupancic, ela abre o que é sexo com esse paralelo também, né? Uhum. Sim. Então, acho que é bem bacana, né? Isso aqui já conversa também do seminário 20, né? Bastante, Uhum, né? Muita uhum. coisa, né? Na verdade, os seminários conversam, né? Eles estão em diálogo o tempo todo, né? Sim, Isso é bacana. Pessoal, eu vou parar aqui de compartilhar. Vocês têm mais alguma questão? Acho que, né, deu para avançar um pouquinho. A gente vai avançando, né? Quase igual a metáfora do Zenão, né? isso, pensei nisso também. Né? Parece que é quase infinito, nunca chega, né? E Ancor, né? E a gente vai lá. É, uhum. Ai, Tá ai. bem. Gabi, inclusive, essa quinta tem encontro, né? Tem, Essa tem eu não consegui encontro. participar, infelizmente. Ok, vai Tá? ficar gravado e aí depois a gente Uhum, continua. uhum, E, e é isso, né? Eu uhum, terminei a minha escrita, né? Entreguei. Hoje eu mando pelo correio para as professoras para que eu possa defender oralmente no dia 17. Mas o que eu quero uhum, dizer é que daí eu vou estar mais disponível também nessa questão da tradução aí, né? É interessante uhum, isso que a Laura está fazendo, e eu acho que em algum momento vai ser algo, né, Lindsay, da gente reunir e aí chegar nessas coisas, né, que o Gilberto também está falando desse, ok, né, vamos optar por isso, né, diante do uhum, conceito, né, que está sendo trabalhado. uhum, Aliás, queria recomendar também, acho que eu vou compartilhar com vocês um artigo da Michele Romão Faria, que finalmente eu consegui ter acesso, sobre fantasma e fantasia, a escolha da tradução por fantasma e fantasia, onde toda a primeira parte do artigo ela vai trazer porque a questão da tradução no retorno a Freud de Lacan e como Lacan usava a tradução de uma forma, eu diria, sofística, criativa, para o que ele queria em termos de conceito, né? Mas foi uma volta ao alemão para poder daí fazer algo com isso. Então, acho que isso também pode dar para a gente aí alguma abertura de trabalho que isso que o Gilberto trouxe hoje. uhum. Legal, compartilha com a gente, tá? Vou É, e outra, compartilhar, vou botar e lá no outra grupo. coisa, se precisar, eu tenho acesso à Michelle também, assim. Isso. Se você tiver algum texto Nossa, que você está procurando, esse você me fala, tá bom. Inclusive, tá? eu pensei em mandar para a Alba também esse artigo. Não sei se a Alba já viu, porque tá. Nossa, a primeira parte é só tradução, né? E ela vai continuar, não terminei ainda de ler, sobre a questão Uhum. da escolha na tradução por fantasma ou fantasia. Que bacana. Compartilha com a gente, então, tá? Vou compartilhar sim. Pessoal, vamos encerrar por hoje, então, pelo horário.
Obrigado. Tchau, E gente. Até. até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.